Oi, minha gente. Então, como vocês estão? Vamos aprender hoje a fazer italiano, né? Super fofinho, super gostoso. Então, você vai precisar de mais ou menos 1 quilo de farinha de trigo, tá? Escolhe uma farinha de trigo de boa qualidade, tá? Sem fermento. Aí você vai usar 2 xícaras de leite morno, não pode ser quente, para não matar o fermento. Aí você vai precisar de 4 colheres de margarina, 1 de sal rasa, 4 colheres de açúcar, tá? 2 claras e 4 colheres rasas de fermento biológico seco, ou então 4 pacotinhos, tá certo? Minha gente, eu não uso gema porque ela pesa a massa, tá? Você pode fazer o teste em casa se quiser. Aí você vai mexer com a colher, vai chegar nesse ponto, não se desespera, tá certo? Guarda um pouquinho de leite, tá? Porque às vezes ou vai precisar de mais leite ou vai sobrar leite. Você tem que ter um pouquinho de leite e um pouquinho de trigo também. O que acontece? Nesse caso aí eu não usei 1 quilo todo, eu usei umas 900 gramas. Mesmo sovando, abrindo tudo, sobrou umas 80 gramas mais ou menos, tá? De 80 a 100 gramas. E como vocês podem ver, a massa continua um pouquinho dura. Então, eu tinha guardado um pouquinho de leite, aí eu vou acrescentando, tá certo? Ela não pode ficar dura. Você vai saber que ela tá pronta quando ela tiver levinha. Você vai adicionando o leite, sovando, não se desespera porque ela pega na mão, ela suja tudo, tá? Mas você tem que sovando. Se você achar que ela tá muito cheia de leite, coloca mais um pouco de trigo. Não encharca de trigo, porque senão ela vai ficar seca. Aí continuei sovando, tá? Até ela chegar no ponto. Esse aí não era o ponto ainda, tá? Ela tá ainda um pouquinho grumientinha, sabe? Meia... Sabe quando ela não tá lisa o suficiente? Então, nesse estado aí eu já tinha sovado mais. Ela já não tava mais nem grudando no dedo, nem no mármore. Que é aí que vocês vão saber o ponto certo. E ela já estava no ponto. Aí é mais ou menos como vocês vão sovar. Você vai pegar o seu pulso, né? O seu punho. E vai empurrando. Porque o meu marido não estava aqui para me ajudar. Então eu não pude mostrar como é que sova. Mas eu vou gravar um vídeo só ensinando a sovar a massa, tá certo? Aí, minha gente, aí ela já tá num ponto, como vocês já sabem. E bem, vou colocar ela para crescer. Coloca um pouquinho de farinha de trigo, bem pouquinha, minha gente, porque a farinha de trigo, ela seca a massa. Dependendo de quanto você for colocar, né? Aí é mais ou menos o que sobrou, né? Que eu mostrei aí. Aí você coloca ela para descansar, coloca um paninho de prata em cima e coloca dentro do forno desligado. Aí ela já cresceu, minha gente. Aí o recheio de calabresa, tá? Passei no liquidificador. E o recheio de galinha, ou frango, né? Como eu gosto de chamar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando o recheio de frango, tá certo? E aí é o requeijão. Eu tava sem um industrial, sabe? Aquele grandão de atacado. Então eu tive que usar o de copinho mesmo. Tirei um pedaço da massa, né? Eu vou ensinar pra vocês direitinho como manusear a massa, né? Porque dependendo do jeito que você pegar, né? Não fica legal de trabalhar. Você vai abrir ela com um rolo, tá certo? Se não tiver rolo, pode ser aquelas garrafas de cerveja, vinho, né? E aí é mais ou menos a grossurinha que ela ficou, tá? Aí, minha gente, eu coloquei o frango, né? Eu abri ela, tá bem direitinho. Cortei as bordinhas direitinho, coloquei o requeijão. Parece pouco, minha gente, mas não é pouquinho, viu? É muito requeijão, tá certo? E aí vocês vão dobrar ela 2 vezes. A primeira, tá? Você faz uma caminha, cobre direitinho. E aí depois você vai dobrar de novo. Se você achar necessário, você corta. Nesse caso aí, se eu não tiver bem enganada, eu devo ter cortado aí um pedaço aí dessa parte. Aí, ó, falei pra vocês. Cortei direitinho. Aí a mesma coisa, tá certo? Só que é o de calabresa. Eu usei molho de tomate, calabresa, queijo, tá certo?
E assim, vocês podem colocar o que quiserem, tá? E é o mesmo sistema do de frango. Você enrola uma vez, segunda vez e bem, é isso aí. Aí, gente, eles já estão tudo formadinho, crescidinho. Coloquei a gema, aquela gema que eu não usei, tá certo? E aí vocês vão assar ele em 250 graus, minha gente. Deixe 10 minutinhos o forno pré-aquecendo, porque se ficar frio, eles não vão crescer, eles vão crescer e depois vão murchar, na verdade, né? Aí eu abri um pra vocês verem, porque é complicado, né? Quando a gente vê um vídeo e não vê como é que fica o salgado dentro.